Já. Ok, estamos entrando. Estamos entrando. Não. Aloysio. Ok, podemos entrar no ar? Entre em cena aí, Paulinho, vamos ver quem vai chegando e vamos recepcionando. Quem chegar, dê um alôzinho, está nos ouvindo bem. Marli Pedroso, boa tarde, Marli. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Marli. Liene Rossi, também, boa tarde, seja bem-vinda. Ilza Tiso, boa tarde. Olha só, Cíntia, Marli Pedroso, Isabeles Pereira, Elisa, Júlio, sejam todos bem-vindos. Está marcando presença, Fernandinho? Vai, a Luísa. Fernando Mendes. Está de folga hoje. A Liene está de folga hoje. Doutor Haroldo, é muita luz, rapaz. Estou sentindo toda a iluminação. Doutor Haroldo Moreira. Professor Doutor Harold. Show. Cíntia Marques, Cíntia Miranda. Ok. Alguém está querendo falar no particular com o Paulo, olha. Nessas horas tudo acontece, né? Meu irmão, como falar? Como faltar? Jamais. Preciso aprender. Eu também, irmão Fernando. Estamos todos como aprendizes, né? Nessa caminhada. Vamos começando, Paulo? Para a gente ganhar tempo aí. Quem for chegando, vai dando boa noite. Simone Campos. Até que enfim eu lhe vejo, dona Simone. Okay, dando as boas-vindas, né, para os nossos companheiros em mais uma palestra aqui, que faz parte do ciclo de palestras públicas do Centro Espírita Jardim das Oliveiras. Hoje, com o tema Fé em Tempos de Pandemia, trazemos o nosso companheiro, nosso querido amigo Aloysio, para falar sobre o tema, onde nós teremos aí aproximadamente 60 minutos de palestra, e com a possibilidade de fazer perguntas. Então, ao longo da apresentação do Aloysio, eu vou estar aqui monitorando as manifestações. Então, quem desejar fazer alguma pergunta específica, pode mandar por lá que eu vou anotando, e no momento adequado a gente passa a pergunta para o Aloysio, e ele, se julgar adequado, ele responde naquele momento, ok? Então, o Aloysio é terapeuta, e é um dos trabalhadores, devotados trabalhadores do Centro Espírita Jardim das Oliveiras. Aloysio, a palavra está com você. Ok. Esse é Paulo Cunha, também um trabalhador do movimento espírita, de longas datas, está hoje atuando no Centro Espírita Ivon Costa, na juventude. Muito bem. Fé nesses tempos de pandemia. Esse é um tema quente, né? Quente porque nós temos acompanhado aí as dificuldades com relação à pandemia. Minha câmera parece que está saindo assim complicado, Paulo. Estás vendo? Para mim, existe aí alguma filigranazinha, de vez em quando tem sim, tem algum detalhe, mas está dando para poder compreender. Ok. Então, eu tenho acompanhado, especialmente como terapeuta, as dificuldades advindas da pandemia e de todas as variáveis que envolvem essa pandemia. E a observação é de que realmente mexeu muito e ainda continua mexendo com o emocional das pessoas, o imaginário, a fantasia, e trazendo os desafios
para lidar com essa pandemia, para lidar com tudo que ela envolve enquanto consequência, né, as dificuldades, a complexidade, especificamente do nosso país, da nossa cidade, quer dizer, nós temos crise na saúde, temos crise econômica, nós temos crise política, então esse conjunto de manifestações assim tem trazido um desafio muito grande para as pessoas enfrentarem com equilíbrio. E, nesse sentido, a fé ocupa um lugar de destaque, porque nós estamos sendo muito testados na nossa fé. Portanto, eu vou falar para vocês um pouco sobre como é que se dá essa construção, ou como deve se dar essa construção da fé, seguindo a partir de uma colocação do Cristo, de uma fala do Cristo, e daquilo que a gente tem como suporte na doutrina espírita. Então, eu começo daqui, perguntando, eu vou perguntar para o Paulo, que é o meu interlocutor, mas vocês podem dizer aí pelo chat o que, que vocês acham que tem de significado a casa. O que significados tem uma casa, Paulo, para ti? O primeiro significado que me vem à mente e ao coração é o aconchego do lar. Estou vendo ali um jardinzinho. Uhum. Esse aconchego é a primeira coisa que me vem à mente. Alguém está participando, dizendo alguma coisa? O que significa para ela? Ainda não mandaram aqui. Não mandaram. O pessoal pode escrever, pode mandar escrito que eu já relato Estão encabulados. Tem uma câmera em cima deles, estão encabulados. Olha, a Ilza diz segurança. E a Maria das Neves fala em acolhimento. Acolhimento. Então, olhem só. Esses significados estão muito fortes dentro da gente. A casa como proteção. Quando acontece qualquer coisa, vocês lembram quando criança? Qualquer coisa, corre para casa, porque a casa era proteção. Eu lembro de uma situação, Paulo, eu estava empinando papagaio e a polícia estava dando uma batida na cidade. E, de repente, entrou um homem apaisando na vila, que a gente morava, pegou a linha do meu papagaio e disse, polícia! Uma criança, o que aconteceu? Eu saí correndo para dentro de casa e fui me esconder debaixo da cama. Na minha fantasia, eu ia ser preso, ia ser uma coisa louca. Então, até hoje, a casa tem também esse significado de proteção, de segurança. Né? A gente se sente seguro, né? Refúgio, exatamente. Como de acolhimento, como vocês colocaram, acolhimento também é um significado forte para uma casa. É um lar, né? Que é composto de diversas variáveis aí, do casal, dos filhos, né? Dos animais que se cria. É um lugar de afeto também, né? De vivência do afeto, e uma referência. Não é só a referência quando a gente preenche os dados, né? Qual é o comprovante de residência. Nosso amigo Harold aqui dá uma definição muito bonita, o nosso paraíso. Nosso paraíso, na Terra. Né? Para uns, simboliza como um inferno, né? Porque não querem nem voltar para casa, vão para os bares, vão para a casa dos amigos, mas não querem chegar em casa por conta das dificuldades na relação familiar, que é um pouco do que está acontecendo com a necessidade aí de isolamento social. Esse isolamento social trouxe esse desafio, né, de ficar em casa, ficar com aqueles com quem a gente tem afinidade, mas muitas vezes com aqueles que a gente não tem afinidade, que a gente tem rusgas, conflitos, e isso é um desafio para nós. Então, a construção da fé, baseado nessa imagem, eu acho que é de uma sabedoria imensa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu a sua queda. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. É em cima dessa fala do Cristo que nós podemos entender a construção dessa casa em relação à fé, portanto, trazendo todos esses significados que nós colocamos aí, né? A fé como proteção, como esse abrigo de segurança, de acolhimento, em que nos sentimos como que num lar, de afeto, porque a fé nos favorece a criação de afetos, e a referência de onde nós analisamos a vida e de onde nós partimos para enfrentar os problemas como a pandemia. Uma coisa nos chama a atenção nessa passagem do Cristo é o que são a chuva, o rio e o vento. O que eles têm em comum? O que vocês acham? Escrevam alguma coisa para a gente. O que eles têm em comum? Porque Jesus se valia dessas comparações, né, dessas metáforas, né? Para poder nos ensinar, especialmente naquela época, coisas que nós não tínhamos condições de entender na profundidade. Mas agora nós podemos aprofundar um pouquinho com o conhecimento que já possuímos. O que seria? Alguém respondeu, Paulo? Ainda não, estão respondendo. Ainda não, né? Então, imaginem aqui, nós temos a chuva, o rio e os ventos. Alguém arrisca? Ninguém, Paulo? Veio uma contribuição aqui de fluxo. 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 O que tem em comum entre eles? O que você acha, Paulo, que tem em comum entre eles? A primeira impressão que me deu foi com relação ao vento que, associado ao molhado, ao estar molhado pela chuva, causa o frio, que é uma sensação de desabrigo, é uma sensação que pode ser uma sensação desagradável, né? E o que eles têm em comum? O que essas três citações do Cristo falam de algo comum entre os três? Olha, Simone está dizendo aqui que é uma única direção. Frio. Única direção. Eles limpam. Eles são elementos da natureza. Fazem parte dos fenômenos naturais, de partes da natureza. Ou seja, não são elementos estranhos à natureza do mundo que a gente vive. Então, a pandemia, que nós nos assustamos e podemos olhar como algo muito estranho, mas é promovido por um ser que faz parte da natureza, um vírus. E aqui, então, estão elementos da natureza que todos nós estaremos passando por eles. Todos nós estamos na possibilidade de lidar com ventos fortes, ventanias, fenômeno da natureza, com temporais, né, com rios que se enchem a partir dos temporais e se transbordam. São elementos da natureza. Numa analogia, nós poderíamos imaginar as chuvas trazendo uma semelhança com as dores, dadas as lágrimas que as dores nos impressionam. E as dores vêm aqui de algumas coisas que a gente pode pensar, das doenças que nós vivemos, que vivenciamos, né? Doenças, limitações, que muitas são de nascimento, nascemos com determinadas limitações, deficiências, né? Alguma deficiência, são coisas da nossa natureza humana, né? Lidar com isso.
desencarnação de amores. Nós sabemos, desde que tomamos um mínimo de consciência, que um dia vamos morrer. Mas como é difícil da gente lidar com isso, como hoje está sendo difícil lidar com a morte, especialmente uma morte em larga escala. 1.400 pessoas num dia morrendo no Brasil. A gente se assustava com 100 pessoas caindo num jato, num acidente de avião. E temos que lidar agora com 1.500 pessoas morrendo ao dia. E mais, algumas pessoas, quando a gente relata que alguém desencarnou pela Covid, a gente diz assim, fulano desencarnou, fulano, meu Deus! A gente se assusta como se essa pessoa estivesse imune desse elemento natural que é o vírus, a ação do vírus. Então, são desencarnação de amores, porque enquanto é o amor de outro, a gente se penaliza, mas não sente tão forte. E uma coisa que eu observei com a pandemia foi de que essa morte de pessoas muito próximas deu uma sensação de que a morte estava chegando perto da gente. E isso trouxe muita dificuldade para algumas pessoas. Uma coisa é ser pego de sopetão e a outra coisa é imaginar que a morte está chegando, que vai chegar em mim. Nós não raciocinamos, inclusive, com a lógica de que nós não podemos ficar doentes. Desencarnar é uma outra coisa. Talvez a nossa aprovação seja a doença, não seja a desencarnação ainda. Mas isso trouxe um impacto. E muitas vezes, muitas pessoas se colocando numa condição assim, como se não pudesse acontecer com elas, só porque elas são especiais. Especiais aí seria dizer não são humanas. Porque nós, humanos, estamos com a possibilidade de passar por essas coisas que são naturais. As dores, traições. As traições, seja em que área for, na área afetiva, na área econômica, na área do segredo, né? Se depositou um segredo, as traições são coisas que acontecem, são dores, perdas econômicas. As perdas econômicas também são dores que muitas vezes são naturais em função do nosso comportamento, de como nós lidamos com a questão do dinheiro, né? Ou relacionado a outro ponto, que seria as nossas vidas anteriores. Muito bem. Perdão. O vento, trazendo aqui para nós o poder, primeiro. O poder que esse rio aí representa pode ser lidar com o poder intelectual, porque muita gente quer poder, mas não sabe das dificuldades que é lidar com o poder. Como lidar com o poder? O poder intelectual, por exemplo. Saber, ser estudioso, ser perito no assunto. Isso estimula o quê? Estimula a vaidade, o orgulho. É um fenômeno natural. Todos nós, em algum nível, exercemos o poder, seja ele intelectual, seja ele financeiro. Numa sociedade, né, de escalonamento financeiro, você encontra muito essa relação de poder. Quem tem dinheiro acha-se no poder de mando, muitas vezes, de subjugação daquele que não tem. Poder político, de influência, né, de influenciar nos destinos de uma sociedade, de uma nação, lidar com esse poder que é um fator da nossa natureza humana, da nossa construção como sociedade, também é um desafio. A beleza física, que muitas vezes a gente quer, mas muitos, ao encarnar, não querem, porque sabem da grande dificuldade que é lidar com a beleza física, pelo assédio, pelos convites a você sair de um caminho que você estava traçando, o poder da beleza física. E o vento poderiam ser os nossos pensamentos infelizes. E aí vem na nossa cabeça
a influência de encarnados e influências de desencarnados. Os processos obsessivos que não aparecem, que não são visíveis, mas que vão se entranhando na nossa cabecinha pelas frestas, como das frestas das nossas paredes mentais, e vão se instalando, e quando nós nos damos conta, nós estamos num processo obsessivo grave, que começam, muitas vezes, por essa influência do encarnado, daquelas pessoas que vêm. Eu, nessa pandemia, observei a grande influência dos meios de comunicação, que trazem a informação, e as pessoas empanturradas de notícias, de informações, se desequilibrando, porque eles pisam e repisam no mesmo ponto. Vai causando o quê? Uma monoideia, que é o princípio da obsessão. A monoideia, a gente só pensa nisso, só fala nisso, só olha para isso, só vê isso. Então, esse é um complicador também. Mas a influência dos encarnados e dos desencarnados é um elemento da natureza. Desde que estamos aqui, ou mesmo desencarnados, estaremos sob a influência de outros seres, né? De outros espíritos. Perdão. Nós temos, então, vamos voltar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, todos nós iremos passar pelas provações naturais que vão combater que casa, nessa analogia que estamos fazendo? A casa da fé. A pandemia veio checar como anda a nossa fé. E aqui Jesus foi muito sábio, né? Trazendo as recomendações sobre a construção da fé. Quais as principais recomendações do Divino Engenheiro? Quais os dois grandes pilares dessa construção? Quais os dois grandes pilares dessa construção na metáfora que ele trouxe? Alguém pode me dizer? Alguém está arriscando aí, Paulo? Estou aguardando aqui. Tem um intervalozinho entre a pessoa escrever e chegar a mensagem para a gente, mas até agora estou aguardando. Nós temos dois pilares que ele diz que é para a construção da nossa fé, da nossa casa, da casa que simboliza tudo aquilo que nós dissemos no início. Que dois pilares são esses? A Eula aqui está falando na casa mental. Está aqui, só uma dica, está aqui no texto. Está no texto os dois pilares. Ninguém arriscou, Paulo? A rocha, a Ilza está sugerindo. A rocha não é o pilar, a rocha é o terreno. A fé e perseverança, Rubenita também sugeriu. Aqui na fala dele. Olha aí. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Ele está falando do quê? Ouvir as palavras é um pilar. Praticar o ensino é outro pilar. Então, nós temos dois pilares para sustentar a nossa casa, a casa da fé. É ouvir as palavras do Cristo, que significa nós nos instruirmos, nós aprofundarmos o nosso conhecimento. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas, no sentido da fé, elas querem morar na casa dos outros.
É claro que a solidariedade nos faz, por exemplo, pedir que as pessoas orem por um ente querido, por um amigo que está hospitalizado. Isso não tem nada de mais. Mas existem pessoas que querem que nós oremos e elas não oram. Que nós façamos o movimento que é um movimento contínuo da fé, como consequência da fé, mas elas não querem fazer. Então, elas chegam à casa espírita com as suas dores, com os seus ventos, os rios transbordando, a chuva caindo, e ela quer, muitas vezes, que a casa faça por ela, que o trabalhador faça por ela. Ela não quer ir se instruir, ela não quer estar, é perda de tempo, ela perde muito tempo, indo lá para o Jardim das Oliveiras, dia de domingo, meu Deus do céu. Mas esse é um pilar para a construção da casa. Se nós não tivermos esse pilar bem construído, bem feito, nós teremos uma casa com dificuldades. A nossa fé terá dificuldades. Então, a necessidade de construir o conhecimento, especialmente que a doutrina traz, para nos sustentar diante dos acontecimentos. Agora, só isso não basta, isso é um pilar. Porque não basta nós termos na nossa cabecinha tudo aquilo que o Cristo trouxe e que a doutrina nos proporciona. Há necessidade do segundo pilar, que é a prática do ensinamento. Praticar aquilo que nós aprendemos. E aqui mora outra dificuldade grande, não é? Eu costumo dizer no jardim, quem frequenta lá o Semente, de que entender por que a gente não deve julgar não é tão difícil quanto praticar o não julgamento. Por exemplo, um ensinamento pequeno, simples, vamos dizer assim, e que nós temos muita dificuldade em praticar. Mas, sem a prática, não há construção do pilar. Então, não adianta nós nos dizermos espíritas, cristãos, se nós não praticamos o que o Cristo disse. Quando jovem, eu fui participar de uma reunião de adultos no Centro Espírita Ivon Costa, e no estudo de subgrupo, tinha uma pergunta sobre se nós encontrássemos um assassino, um assaltante, ele estivesse armado e eu também, o que eu faria? E o grupo estava se pegando naquela discussão, e aí eu, como jovem lá, participante, né, querendo dar minha opinião, disse assim, gente, mas nós não deveríamos pensar o que o Cristo faria? Eu quase fui engolido. Porque as pessoas viraram para mim e disseram, o Cristo é o Cristo, nós somos nós. Quer dizer, nós ainda temos o Cristo como algo tão longe, que o que ele veio dizer foi só para se exibir diante da humanidade. Se ele trouxe uma mensagem que não é possível nós praticarmos, ele estava brincando com a gente. Cristo estava brincando com a gente. Pior quando ele diz, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Está brincando, não está? Não, não está brincando. Ele está dizendo do quanto que nós temos de potencial, de construção da nossa fé, de realização do bem que nós não fazemos. Não fazemos. E o que está se dando com essa pandemia são muitas descobertas de pessoas fazendo o que elas não faziam, que elas descobriram capazes de fazer, para o bem, para ajudar, coisas, às vezes, muito simples, mas necessárias de serem feitas, mas que muitas vezes nós não nos dispomos a fazer pelas nossas acomodações, e queremos, então, morar na casa dos outros, da fé dos outros. Então, estudar, obter o conhecimento, conseguir entender o que quer dizer cada coisa, né? Cada ensinamento, mas, fundamentalmente, praticar. É a prática que vai consolidar o ensinamento, porque nós vamos vivenciar e estar muito claro para nós o que nós estamos estudando. Luísio?
Pois não, Paulo? Em última instância, todo o processo, inclusive o processo de aprendizado, seja intelectual, seja prático, ele tem como objetivo trazer aquele valor para dentro de nós, né? Como algo que vai fazer parte de nós e vai se expressar através da nossa ação. Então, não adianta nada saber algo se a gente age de forma diferente. O grande objetivo é como nós vamos ser e como nós vamos agir a partir desses valores que a gente trouxer para dentro. E muitas vezes tem uma frase que é interessante, né? Melhor do que o perfeito é o feito. Porque, às vezes, pessoas muito exigentes, não, quem sou eu? Eu não dou conta, eu não vou evangelizar lá no jardim, não, eu não vou pegar essa tarefa. E aí passa a vida sem fazer nada. E a consolidação desses dois pilares, né, é muito importante para a construção da casa. Senão, vamos ver. Alguém quer morar nesta casa aí? Esta casa foi a que Jesus trouxe como a casa edificada na rocha. E o que aconteceu? O que aconteceu? Desceram os rios, né? Transbordaram, sopraram os ventos, caiu a chuva e a casa ficou edificada, porque estava edificada sobre um terreno que era um terreno firme, que para construir esta casa aí, nós precisamos de muito trabalho. E de trabalho duro, muitas vezes. Trabalho árduo, porque furar uma pedra com equipamento já é difícil, imagine sem equipamento. Hoje nós temos muitos equipamentos, né? Mas construir na rocha, naquela época que Jesus estava falando, ele queria falar do quê? Ele queria falar do esforço. É esse esforço que muitas vezes nós não queremos empreender. E aí só nos lembramos da fé quando vem a pandemia, quando vem a crise. E aí a casa não está constituída, a casa não está erigida, né? Mas aqui é interessante, porque pode simbolizar para nós não só o esforço de construção, mas também a persistência. Eu vejo muitas pessoas que se colocam no caminho, mas, dadas as primeiras dificuldades, as pessoas desistem. Elas não têm persistência. E aí, passada a dor, por exemplo, amenizada a dor da desencarnação do parente, amenizado o processo de influenciação espiritual, do processo obsessivo, essas pessoas desaparecem da casa espírita. Elas desaparecem da atividade que elas começaram a fazer. Não tem persistência. Outras não têm paciência, porque para esse crescimento, para essa construção interna da fé, nós precisamos de ter paciência, inclusive conosco mesmo. Maior paciência conosco mesmo, pelas nossas dificuldades de aprender e de crescer. Quando a gente vê, a gente está fazendo errado de novo. Tem que ter persistência, paciência com as nossas dificuldades, né? E entendimento. Se nós não soubermos o que nós estamos fazendo, que caminho nós estamos seguindo, que passos nós estamos seguindo, nós não estamos construindo na rocha. Pode ser até uma pseudo-rocha, mas nós não estamos construindo na rocha. Então, entendimento. E aí ele mostrou a casa edificada na areia, né? Que eu achei essa imagem fantástica. Essa é uma casa de taipa na areia, perto da água. Ou seja, parece que alguns de nós constroem a fé dessa forma. Não bastasse ser uma casa edificada na areia, que traz facilidade, quem busca facilidade busca fazer sua casa na areia. Onde está ali alguém que lê a mão, alguém que fala do destino, e a gente já está lá, na facilidade. Como se não bastasse, nós temos o imediatismo. Eu lembro do nosso amigo Raul Teixeira,
dizendo que uma pessoa chegou com ele e disse: sente aqui, Raul, eu queria que você me falasse uma coisa. Me fala tudo que você sabe sobre o espiritismo. E ele disse: como que você quer que anos e anos e anos de estudo e prática, né, e luta para a construção dessa fé eu possa lhe passar isso em alguns minutos através da minha fala? É o imediatismo, é a facilidade, é a gente querer pegar a carona, morcegar, como a gente falava antigamente, né, morcegar o carro dos outros. Eu vejo o Fernando com essa grandeza dele, eu quero morcegar o Fernando, entendeu? Quero ir atrás do Fernando. Quando eu enxergo o Haroldo, o doutor Haroldo é uma luz, é uma imensa luz, eu quero pegar carona, morcegando o doutor Haroldo. Mas não vai adiantar, porque a hora do testemunho é uma hora do individual, do espírito individual. Não tem vai avaliar todo mundo junto, o bando que estava lá no Jardim das Oliveiras. Não. A avaliação é individual. Então, o imediatismo também é algo que nos impulsiona para essa casa na areia. A impaciência, já na casa sobre a pedra nós temos a paciência, aqui nós temos a impaciência por conta das nossas quedas, dos nossos vacilos, mas é assim. Você vê o exemplo isso no próprio Evangelho, quando Jesus disse para Pedro ia negar. E Pedro fica muito chateado, porque Jesus estava duvidando dele. Não, Jesus não estava duvidando. Jesus sabia quem era Pedro, e sabia que na hora que apertasse Pedro contra a parede, ele iria negar que ele era cristão. E ele diz: tu vais me negar não apenas uma, mas 3 vezes. Eu lembro de uma situação aí diferente, né? Do outro lado, foi uma pessoa falando para o Chico, né? E dizendo para ele: vais cair, Chico. Ele disse: não vou cair, tá vendo, Chico? Tu é orgulhoso, tu vais cair. Eu disse: eu não vou cair, meu irmão. Tá vendo? Você não está nem admitindo que você vai cair. Ele disse: não vou cair, meu irmão, porque eu nunca me levantei. Aí é a humildade, né? Mas ele sabia dos passos que ele estava dando. E outro é a ignorância. A ignorância nos faz querer construir essa casa da fé num lugar que não é possível para aqueles objetivos que a gente tem de proteção, de abrigo, de segurança. É a ignorância. Por isso, a busca do conhecimento, para nós sairmos da ignorância. E vou contar um segredo para vocês. Se vocês entrarem nessa, nunca mais a gente para. Por quê? Porque sempre há algo a aprender. Nós sempre estamos aprendendo. Em cada situação, estamos aprendendo. Cada desafio desse vem combater a nossa casa. Um dos últimos que eu tive na minha experiência de vida foi a possibilidade. Paulinho? Estou escutando. Está fresco por causa do ventilador? Está atrapalhando o barulho? Já. Ponha no mínimo lá. E foi a possibilidade da minha filha perder a única visão que ela tem, através de um glaucoma. Momento difícil, que vem combater a nossa fé. Foi um momento bem difícil. Como nós já carregamos um certo conhecimento de que nada acontece por acaso, de que ela tem o caminho dela como espírito de evolução, e que, se for necessário que ela perca toda a visão, ela vai perder a visão para ganhar a evolução. Isso vem testar a nossa fé. Estou falando muito, né? Alguma pergunta, Paulinho? Paulinho sumiu. Por enquanto, não. Perguntas, não. Mal café. Vocês estão calados hoje. Agora vão surgir as perguntas. Foi grande a sua queda. Aquele que construiu, olha aí, na areia, no meio das facilidades,
que se dizia religioso, com fé, mas que estava a casa sobre areia, um dia vai cair. E vai ser grande a sua queda. Quando eu lembro, uma das experiências que eu vivi no Centro Espírita Ivon Costa foi ver uma jovem, seus 15, 16 anos, toda amarrada em cima de um caminhão, o caminhão descendo, o caminhão parado na porta do Centro Espírita, e aquela jovem sendo carregada por 4, 5 homens, amarrada por um processo obsessivo. Já tinham feito de tudo e resolveram levá-la e levaram amarrada para o Centro Espírita. Muitas vezes, aquela obsessão começou com um simples pensamento indevido, que foi sendo alimentado, foi sendo estimulado pelas entidades obsessoras, e como ela não tinha ainda a construção da sua fé, foi grande a sua queda, porque ela construiu a fé sobre a areia. Daí a importância, gente. Outro dia nós falávamos, eu e Paulo estávamos numa live, falando para os pais do Centro Espírita Ivon Costa, a importância da evangelização infanto-juvenil. Porque a construção da fé não é uma questão só de adultos. É uma questão da criança e do jovem também. E nós, como pais, como adultos, somos responsáveis por isso, por ajudar na construção da fé. E eu dizia lá que a minha filha menor um dia me questionou, mas pai, por que a gente tem que ir para a evangelização, hein? Eu disse, minha filha, porque vocês precisam de um direcionamento religioso, de um direcionamento, né, sobre algo que é mais profundo, falando das coisas do Espírito. Ela disse, mas a gente não podia conhecer outras religiões? Aí eu disse, pode sim, filho. E quando você for maior de idade, ser dona do seu nariz, você pode conhecer a religião que você quiser. E pode ser de qualquer religião. Mas agora, a minha tarefa como seu pai é lhe direcionar dentro daquilo que eu acredito. Eu não vou lhe colocar num caminho que eu não acredito. E a importância dela estar me vendo ali no Centro Espírita, no Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, trabalhando, vendo as outras pessoas trabalharem, aquilo é muito importante, vendo a fraternidade entre nós, as brincadeiras, os abraços, o apoio que uns nos damos aos outros. Isso é a construção da fé. Ela está vendo a fé na prática. Ela está vendo que ela vai estudar ali sendo vivenciado. É claro que não pode ser só ali no Centro Espírita, né? Amar os que nos amam é muito fácil, disse o Cristo. O difícil é amar aqueles que não nos amam, amar os inimigos. E ela tem a possibilidade, os filhos têm a possibilidade de ver em nós esse exemplo, se nós estivermos numa boa construção da fé. Foi grande a sua queda. Nós falamos da obsessão, mas os escândalos financeiros, a partir de pessoas que subtraíram o dinheiro do erário, né? Que entraram na falcatrua, vão passar por escândalos. Como a família sofre. Às vezes, esse pode ser um despertar para um caminho mais saudável espiritual. A Luísa. Destruição da família. Vou já lhe passar, Paulo. Destruição da família pode ser uma grande queda quando a pessoa está num caminho que não é um caminho saudável e, como consequência, a família se desagrega, rui, trazendo muito sentimento de culpa, que não adianta nada. O que adianta é o arrependimento para uma realização diferente, para uma nova construção. Diga, Paulo. Quando tu falaste a respeito dos escândalos financeiros, eu lembrei, muitas vezes a gente encontra, algumas pessoas dizem que na vida real as contas sempre vêm, e muitas vezes essa dificuldade ela vem não como algo do passado, mas como uma necessidade para o nosso aprendizado. Então esse é um momento onde nós vamos ter que aprender a lidar com o aspecto financeiro, mas existem também aqueles momentos onde a dificuldade vem pelos nossos maus agires do passado, né? Então, às vezes, um problema financeiro de hoje
é fruto de uma ação minha em um outro momento, onde hoje eu tenho que me reaver com a lei, enfrentando dificuldades financeiras. Talvez esse seja um tema que seja delicado para muitas pessoas nesse momento, né? Então, veja, o que o Paulo está trazendo é um dos princípios básicos da doutrina, a existência e sobrevivência do espírito, a possibilidade da reencarnação. São conceitos que nós vamos aprendendo, mas nós temos que ver isso na prática. Então, quando olhamos diante dessa pandemia, pessoas sofrendo, pessoas rapidamente num processo de desencarnação, às vezes dolorido e tudo mais, só podemos olhar isso de um olhar espiritual que nos dá o entendimento. Isso não elimina a possibilidade de ser solidário com o sofrimento, mas o entendimento suaviza, porque nós conseguimos enxergar que determinadas situações pegam alguém como uma criança que não teve nem tempo de pisar na bola nessa encarnação, mas nós sabemos que ela não está passando por aquilo do nada, porque senão seria injustiça divina. Então, os atributos de Deus, quais são os atributos de Deus que a gente diz acreditar? E está lá, ser justo e bom. Então, nada passa pelo olhar de Deus que não seja com a sua justiça. Hoje podem estar acontecendo injustiça, situações infelizes pelos homens, sim. Nós devemos orar por eles, porque eles estão se comprometendo. E temos que orar por nós, porque se nós não estivéssemos no lugar deles, talvez estivéssemos fazendo coisa pior. Às vezes ficamos só na crítica. Nós temos que orar. Nós temos que divulgar a doutrina para ajudar as pessoas a construírem suas casas da fé na rocha, e não buscando as facilidades desse mundo, aquilo que neste mundo é o que me dá prazer, mas que não me ajuda na construção do meu futuro como espírito, nas nossas próximas existências. Então, nossas ações precisam ser repensadas nesse sentido. Assassinatos, pelo desespero, muitas vezes de uma traição, você vê os assassinatos acontecendo. Pelo desespero de não ter, muitas vezes, o que comer, aquele espírito cai no assassinato, no roubo, no latrocínio. Então, são grandes as quedas. Foi grande a sua queda, a sua ruína, né? Doenças psicossomáticas. E eu estou vendo, nessa pandemia, muitas pessoas atordoadas, entrando em pânico, e muitas já desenvolvendo doenças psicossomáticas. Porque não criaram uma estrutura para sustentar essa situação que evoca fantasias, como essa que eu falei da morte chegando. As pessoas acharem que a morte está chegando porque um parente, um ente querido mais próximo, um amigo, desencarnou da Covid. Doenças, algumas doenças, patologias, né, psicopatologias, estão surgindo como consequência do lidar nosso com essa situação inusitada, mas que é perfeitamente natural acontecer, especialmente se nós olhamos de um ângulo mais amplo ainda sobre o que estamos fazendo com o nosso planeta. Gente, vocês já pararam para se dar conta da beleza do planeta que nós estamos habitando? Que Jesus nos oferece? Que Deus nos brinda? E o que nós estamos fazendo com esse planeta? O que nós fazemos com os rios? O que estamos fazendo com as praias, com as matas? Isso vai chegar em nós de alguma forma, não tenha dúvida. Eu digo que vai chegar um dia que nós vamos derrubar todos esses edifícios da orla de Belém, edifícios caros que estão ali, que foram construídos
que impedem a entrada do vento, na minha leiguice. E nós temos uma cidade cada vez mais quente. Derrubamos as árvores porque estão atrapalhando a nossa construção, porque deixam cair muitas folhas e sujam o chão. Olha que coisa. A falta de respeito com os outros seres, com os vegetais, com os animais, com os outros seres humanos. Estamos vivendo aí, ou revivendo, o racismo, que não é muito diferente no nosso país, só que a gente é muito escamoteado. Lidar com as diferenças, como é difícil. E aí, como consequência, vêm as tormentas. Vêm as ventanias, enchem os rios e combatem aquela casa. E dependendo de como ela foi construída, tem as consequências. O suicídio, ante tantas dificuldades existenciais, muitas vezes as pessoas acham que a porta da solução é o suicídio, quando nós sabemos o que sucede com a alma que se suicidou após a morte. Tormentos maiores. Precisamos difundir isso, difundir a existência, a sobrevivência do espírito, para que consigamos entender e as pessoas consigam entender que o suicídio não é uma saída, ou melhor, é uma saída para um beco sem saída, que nós vamos ter que voltar em condições mais difíceis para enfrentar a vida de uma outra maneira, com respeito à natureza, inclusive, do nosso próprio veículo físico. Isso nos é emprestado, e temos que tomar cuidado com esse veículo físico, por onde a gente pode se expressar nesse nível de matéria, né? Respeito, cuidado. Aloísio, nós já temos algumas perguntas quando tu julgares. Não, já julguei. É a única hora que eu julgo. Ok. Podemos, então, trazer algumas perguntas? Pode. Se eu não souber, eu passo a bola para o Fernando, para a Liene. Vou passar Perfeito. A bola adiante. Muitos dos internautas aqui agradecendo pela palestra, referindo a palestra como sendo muito pertinente. E a Rosa Maria, que é do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, ela fez uma observação com relação à questão da fé. Eu tenho duvidado da minha fé. Por mais que me esforce, vivemos num mundo material e as contas chegam. Então, talvez um ponto interessante é como lidar com a fé e as contas, né? Tem uma outra pergunta aqui da Carmen, do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: Aloísio, como podemos entender tragédias que acontecem no meio dessa pandemia, como os casos do Floyd, que foi o moço assassinado nos Estados Unidos, né? E do Miguel aqui no Brasil? Seriam testes para a nossa fé? Tem mais duas perguntas, mas a gente faz em seguida. Respondendo a primeira, faz de novo, Paulo, só para eu lembrar. Foi uma observação que a Rosa Maria fez com relação à balada. A fé, por mais que ela se esforce, ela tem uma questão ligada às contas que chegam, já que ela diz assim, vivemos num mundo material e as contas chegam. Né? Então, as contas chegaram na minha casa também, viu? Obrigado pela sua participação. E foi um olhar que eu tive que fazer para a minha área econômica, a minha área financeira. Porque eu não podia trabalhar presencialmente, fiquei isolado. E fiquei a primeira semana, vou lhe dizer que eu fiquei meio catatônico, meio zonzo, como se tivesse levado uma pancada na cabeça e não soubesse onde está, entendeu? Fiquei assim. Mas depois da segunda semana, eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa. Que mesmo aqui, isolado, do ponto de vista físico, aquela era uma oportunidade
e está sendo uma oportunidade para o meu crescimento pessoal, espiritual, profissional. E quando a minha mente se voltou para isso, as coisas começaram a acontecer. E eu que estava receoso com as contas, porque não estava entrando, sou profissional liberal, e estava saindo. Logicamente, vai acabar. Começaram a vir as ideias, com certeza muitas delas sugestões dos espíritos, que estão te dando a sugestão, mas você está de ouvido fechado. Mas os espíritos amigos estão ajudando. Agora você precisa se ajudar e ver que essa é uma possibilidade de você crescer, você mexer com seus neurônios aí e procurar uma saída saudável. Não vai roubar os outros. Uma saída equilibrada para lidar com os boletos. Como? Negociações, né? Possibilidades que o governo estava apresentando com relação a funcionários. Aproveitar as coisas que estão sendo colocadas aí e ver o que é que se coaduna com a sua situação e que outras possibilidades a gente tem para fazer o que a gente estava fazendo, crescer, como muitos fizeram. Muitos restaurantes que criaram delivery, por exemplo, que não tinham, e passaram a sobreviver a partir daí. Eu vi depoimentos de lanchonetes que dobrou a venda de sanduíche com o delivery. Dobrou a venda. Quer dizer, algo que não existia, criaram e deu muito certo, né? Então, é a oportunidade da gente se reinventar. Eu ouvi muito essa palavra. Nós nos reinventarmos. Às vezes, nós já estamos numa rotina que ela é muito bacana, mas ela não está promovendo o nosso crescimento espiritual. E vem essas situações para a gente rearrumar aquela pilha de latinha que a gente tinha montado, nós vamos ter que montar de outra maneira. Desafios. São desafios. Eu não sei se vocês se recordam, na última palestra que eu fiz no Jardim das Oliveiras, no final do ano, eu perguntei: quem quer problema aqui? Levante o braço. Quantos levantaram? Vocês lembram? Lembra, Liene? Quantos levantaram? Nenhum. Ninguém quer problema. E a pergunta que eu fiz foi: quem cresce sem problema? Nós só crescemos porque temos problemas. Temos um estado, vamos dizer assim, de tranquilidade, mas tem um momento que vem o problema, porque o problema é o desafio para o próximo salto que a gente tem que dar. Se a gente olha dessa forma, a gente pode seguir e aí sintonizar com os bons espíritos. É o que eu peço todos os dias. Me ajudem. Me ajudem. Se eu não estiver no caminho correto, me sinalizem para que eu mude do caminho, mude o caminho. E eu encontrei formas de trabalhar profissionalmente a partir dessa mudança de pensamento, né? E fiquei bem, fiquei tranquilo, no sentido de poder e estar ajustando as contas com os recursos financeiros. E a outra da nossa Carmen, que não sei se é a nossa Carmen, que já trabalhou conosco no Ivon Costa, mas diga aí, ela está no Rio de Janeiro. O que é que ela disse, Paulo? O que é que ela perguntou a Carmen? Tá mudo, Paulo. O microfone. Ok. É a nossa Carmen, sim. A Carmen... Que bom lhe ver, querida. Nossa amiga. Eu lhe senti. Saber que você está aqui conosco. Ela diz o seguinte: Aloísio, como podemos entender tragédias que acontecem no meio dessa pandemia, como os casos do Floyd, que foi o moço que foi assassinado nos Estados Unidos, e do Miguel aqui? Seriam testes para a nossa fé? Ela agradece. Não só um teste para a nossa fé, mas para a gente examinar pelo que a gente está fazendo o que está fazendo. Porque essa situação que explodiu a partir de um assassinato, de uma coisa injusta, cada um ali que se engaja naquele movimento não está se engajando só pela questão do racismo. Daí a gente vê muitas vezes a quebradeira, né? A destruição.
porque ali estão armazenadas, estão represadas muitas raivas, muitos conflitos, e que essas situações fazem eclodir. Muitas pessoas acham que estão brigando só pela questão do racismo. Não se dão conta que suas dores engataram naquela situação e daí, muitas vezes, o exagero. O exagero é por conta das dores que não foram curadas, das raivas que nós trazemos conosco, que não tratamos, e que eclodem a partir daquele movimento. Então, não é um movimento de cura só dessas pessoas, só com relação à questão que está sendo alvo das manifestações. É um momento de você lidar de alguma forma, seja com essa catarse, mas lidar com coisas que estavam lhe machucando interiormente. Se você trouxer para a consciência, senão você vai esperar a próxima manifestação, vai de novo reprimir tudo e na próxima manifestação você vai colocar para fora. Mas uma coisa importante que eu vejo nesses movimentos é que muitas vezes nós estamos combatendo a violência com a violência. E a dona Joana de Ângeles diz isso, né? Diante da violência, que tal nós experimentarmos o amor, já que experimentamos tantas coisas para combater a violência, inclusive a violência? Que tal nós experimentarmos o amor? Eu assisti a uma série de fatos reais com aqueles 5 jovens, adolescentes negros, que foram presos, penalizados por um delito grave de estupro a uma mulher, espancamento, e não foram eles. A entrevista que eu assisti depois com eles é de arrasar o coração. Mas arrasa o nosso coração por ver a injustiça, mas nós olhamos com outros olhos. Com olhar a partir da reencarnação, das nossas várias vidas e da justiça divina, nós entendemos que não passaram por aquela situação que não deviam passar. Passaram porque tem algo ali que eles estavam vinculados. Precisava daquilo? Não. E está lá no Livro dos Espíritos. Há necessidade do escândalo, mas ai por quem venha o escândalo. Porque nós não precisamos do mal para consertar as nossas coisas perturbadas do passado. Mas quando ele aparece, eu dizia para o Paulo, no algoritmo divino, né, Paulo? Estudando algoritmos aí, no algoritmo divino, se encaixa. E mesmo nessa situação, quem for ver a série, Olhos que Condenam, Deus manda os anjos, manda os espíritos superiores, iluminar um encarnado para com a compaixão divina, estender a mão àquele indivíduo que está, muitas vezes, ali no ressarcimento diante da lei. Alguma outra pergunta, Paulo? Temos aqui ainda mais 4 perguntas. Tu gostaria de responder agora? A gente encerra. Vamos lá. Pinga fogo. Ok. Pinga fogo, né? Faz uma e eu respondo. Ok. A nossa querida amiga Rosa Maria, que é do Rio Grande do Sul, ela volta a perguntar da seguinte forma: mas como pôr em prática? Como relacionar a fé com as dificuldades do dia a dia, que é a realidade, ou que é uma realidade? Essa é uma... Barbaridade, Tchê. Ela é lá da fronteira com o Uruguai. Barbaridade. Passo por passo. Pequenos passos e parada para reflexão. Um princípio que a gente segue. Se chegou a mim, é porque é meu. Emmanuel diz isso. Quando o sofrimento bater a tua porta, dá graças a Deus, porque significa que tu já tens condições de recebê-lo. Abre a porta. Essa compreensão de que nós não passamos pelas dificuldades por acaso, nós temos algum vínculo com aquela situação, vai nos levar a ressarcir nossos débitos.
e a aprender fundamentalmente, porque não existe castigo divino. Deus não quer castigar a gente pelo que a gente fez. Não, não é essa a lógica divina, essa é a lógica humana desajustada. A lógica divina é do aprendizado. Meu filho, você continua pisando na bola, meu filho. Então, eu vou mandar mais uma coisinha para você, tá bom? Para ver se você desperta. E, às vezes, a gente é recalcitrante, como Paulo, né? Na época, Saulo, recalcitrante aos convites. Os convites são feitos, Jesus faz os convites e ele, até o dia que ele vai cair do cavalo. E vai passar por situações muito difíceis, onde ele vai ter a possibilidade de provar como era a fé dele. E a fé, eu acho que ele descreve muito bem no livro Paulo Estevão, quando ele diz: açoitai-me, escarrai-me na face. Esse martirológio me exalta para uma vida superior, porque eu já construí no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, onde o Cristo reinará para sempre. Uau! Forte, né? É isso que a gente tem que construir. O santuário. Próxima, Paulo, que eu já me engasguei aqui. Então, olha, gostaria de registrar aqui a presença de internautas de Moçambique, da Alemanha, da Bélgica, aqui dentro do Brasil, pessoas do Rio Grande do Sul, do Amazonas, da Bahia. Que legal, que legal. Nós estamos tendo uma audiência fantástica hoje. Uma outra pergunta vem do Mateus Rocha. Ele diz o seguinte: Jesus fala nessa parábola sobre prudência. Ele pede que tu descrevas um pouco sobre imprudência, que é característica dos espíritos imperfeitos. É o aprendizado que a gente tem que fazer, né? Nós somos imediatistas e somos egocentrados. Agimos a partir do ego. Então, bateu, levou. É o ego que está falando. Toda vez que a nossa resposta para as situações da vida sejam egóicas, nós não vamos obter sucesso nessa empreitada. Daí a sabedoria do contar. 1, 2, 3. Meditar. Deixar descer para a nossa alma responder, para a nossa alma verificar qual é o vínculo que tem com aquela situação. E saber onde nós podemos ajudar de acordo com esse vínculo, com esse comprometimento que eu tenho de uma energia que não foi bem trabalhada no passado. Então, a prudência vem nesse sentido de ser uma resposta da alma, não uma resposta do ego, não uma resposta da ferida, que a gente já se conecta com a ferida e já quer se livrar da dor. Não. Deixa sedimentar aquilo, deixa ficar conosco. A gente fique um pouquinho com aquilo, não se desvencilhe logo. Fique um pouquinho com aquilo para dar uma resposta mais adequada. Próxima pergunta? Isso. Ok. A Júlia Zuleide nos fala o seguinte: Aloísio, como ajudar as pessoas que não entendem que precisam estar em comunhão com o Cristo para sermos fortalecidos na fé? Eu acho que pelo exemplo. Pelo exemplo. Ninguém muda ninguém, cada um muda a si mesmo, mas eu digo isso pela minha experiência de vida. A minha fé foi construída muito eu olhando como determinadas pessoas se comportavam. Pessoas amigas, muitas delas já desencarnaram, mas o comportamento delas me mostrava uma coisa diferente, que é o posicionamento de quem está em dias com a fé, está dentro da sua casa, está dentro do santuário, e diante das situações difíceis, o comportamento dessas pessoas vai causar estranheza àqueles outros que vão um dia querer saber aonde ela foi buscar aquela segurança interna para lidar, muitas vezes, com a morte de uma maneira tranquila, com os conflitos de uma maneira tranquila. Eu lembro de uma amiga que relatou isso num curso que nós estávamos fazendo, que ela estava no Rio de Janeiro
parada à noite, numa parada de ônibus, e vieram, era na fala dela, Aloysio, vieram aquelas crianças, uma por um lado, outra pelo outro, e me cercaram. Eram assaltantes, eram garotos, menores de idade, mas assaltantes. E ela disse, eu fiquei olhando para eles, quieta. Quando um deles, que pareceu para ela o líder, se aproximou, olhou para ela nos olhos e disse, vamos embora, a tia não merece ser mexida. E foram embora. Ela não fez nada. E ela me disse nessa oportunidade, quando acontecem umas coisas assim, Aloysio, eu imagino que em torno de mim tem um círculo onde a minha energia envolve. Se aquela pessoa entrar nesse círculo, ela é envolvida pela minha energia. E o recurso que eu usei naquele dia foi a quietude. A energia dela mudou totalmente a situação. Então, às vezes, a gente quer blá, blá, blá na cabeça do outro, que é importante a conversa, o esclarecimento, né? Nós devemos usar esse canal, mas a exemplificação é a melhor forma de nós ajudarmos, porque vai despertar alguma coisa nessa pessoa. E nós vamos trabalhar só com quem nós damos conta de trabalhar no sentido da mudança que somos nós mesmos. Eu acho que nós chegamos no nosso tempo, perdoe se a gente não vai dar conta de todas as perguntas, mas foi, eu acho que muito legal, foi muito bacana. E eu queria agradecer essa oportunidade. E eu tinha muita coisa para falar aqui, tinha muita coisa para falar, mas eu quero terminar com essa fala do Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? E eu acho legal a gente ficar com essa imagem na cabeça. Tenhamos fé, porque tudo passará. Obrigado a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Com essa fala final, nós encerramos aqui, então, a palestra. Agradecemos a todos os internautas que ficaram conosco aqui, todas as manifestações. Muito obrigado. Lembrando que semana que vem tem novamente palestra, tá? Aí nas descrições, nas falas, já foi anunciada a próxima palestra do ciclo de palestras públicas do Centro Espírita Jardim das Oliveiras. Um abraço, bom início de semana e muito obrigado.